Olá pessoal, começando a nossa terceira videoaula aí do curso de Eletrônica Digital. Sou o professor Henrique. Nós vamos falar do sistema octal, tudo bem? Essa aula será disponibilizada aí no nosso site ensinoeducação.com.br e futuramente também no YouTube, tudo bem? Então nessa nossa terceira videoaula nós vamos falar aí do sistema octal e vamos seguir um determinado roteiro, né, como de costume. Então nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar novamente sobre significância, representação posicional e contagem. E finalizando, nós vamos fazer uma tabela resumo com mais um sistema aí de numeração para inserir na nossa tabelinha lá, para a gente poder fazer o comparativo. Tudo bem? Então, o sistema de numeração octal, né, o próprio nome já dá uma dica para vocês, ele não é muito utilizado pela humanidade, mas principalmente pelos sistemas digitais, né, computadores, registradores, entre outros. Ele é composto por 8 algarismos, é isso mesmo, são 8 algarismos. Observem aí, de 0 até 7. Se vocês contarem de 0 a 7, nós temos exatamente 8 algarismos. E daí vem a situação de base ou raiz do sistema ser 8. Lembra aquela situação que a gente falou da última aula? Então, o sistema decimal tem 10 algarismos, base 10. Sistema octal, 8 algarismos, base 8. Isso é importante. E a principal utilização dele é em registradores e outros sistemas digitais. Então, se vocês observarem também, assim como nos demais sistemas, nós temos o menor número, que nesse caso aqui, novamente, é o algarismo 0. Nós temos aí o nosso maior número, que agora é o algarismo 7. Então, lembrando aquela primeira característica de qualquer sistema. O menor número, de fato, é o 0, né? Agora, o maior número nada mais é do que o valor da base menos uma unidade. Pode observar, base 8 menos uma unidade vai dar o 7. Você percebeu? Então, os sistemas numéricos eles vão variar. Podem existir vários sistemas numéricos, mas as regras que gerenciam eles, que administram a criação desses sistemas numéricos, são as mesmas, são universais. Tudo bem? Continuando aqui. Significância. Vamos lembrar da ideia de significância. Então, a importância de um algarismo ou dígito dentro do número. Lembrem que na primeira aula nós já definimos o que é algarismo, o que é dígito, né, e o que é número. Então, ele representa o valor da posição em relação a um determinado número. Ela aumenta da direita para a esquerda e diminui da esquerda para a direita. Então, eu peguei aqui um exemplo, o número 45,65 na base octal. Muito cuidado agora. Vai começar a complicar um pouquinho. O algarismo que nós estamos colocando de forma subscrita, próximo ao algarismo menos significativo do número, representa a sua base, como a gente pode observar aqui na representação. Então, nesse caso aqui, 45,65 é na base octal. Eu não mais posso interpretar isso como 45,65 na base decimal. Eles são bem diferentes. A gente vai ver agora, quando for falar de conversão, vocês vão conseguir entender melhor de que forma a gente consegue converter um sistema em outro. Mas por hora, atenham-se a prestar atenção que aquele número está representado dentro de um sistema numérico. E esse sistema numérico ele tem que ser explícito para você. Eventualmente, se for suprimido a informação de base, vocês podem interpretar que está no sistema decimal, porque hoje em dia a maioria das grandes bibliografias tratam dos sistemas de numeração, informam isso. Caso elas suprimam, indica-se que está na base decimal, tudo bem? Então não se preocupem se ele vier suprimido. Mas agora, toda vez que a gente falar em algum número, os senhores vão ter que prestar atenção em que sistema esse número está se encaixando, porque ele vai ter tratamento diferente daqui para frente. Tudo bem? Representação posicional. Então, novamente, eu peguei um outro exemplo agora. Observem novamente aqui, ó, 361,5 na base octal. Então, observe que esse número ele pode ser decomposto, né, em função da sua base. De que forma? Vamos lá novamente. Mesma ideia que nós tivemos anteriormente. Eu tenho aqui 361,5. Esse 3, na verdade, representa 300, né? Aqui é unidade, aqui é centena, não é isso? Esse 6 representa, na verdade, 60 dezenas, 6 dezenas, e o 1 de fato representa 1. O 5 aqui representa 0,5. Lembrando novamente, estamos trabalhando na base octal. Tudo bem? Tudo bem, então observe novamente um algarismo mais significativo, que é o 3, e o menos significativo, que é o 5. Agora a gente vai decompor da seguinte forma. 3 vezes 100, que dá 300, 6 vezes 10, que dá 60,
1 vezes 1, que dá o próprio 1, e 5 vezes 0,1, que dá 0,5. Anteriormente, nós pegamos um determinado número e dividimos ele em unidade, dezena, centena, unidade decimal, centesimal e por aí afora. Agora aqui tem uma grande diferença. Observa só o seguinte: quando eu falo que aqui eu tenho 100, este 100 está na base octal, este 10 está na base octal, esse 1 também e esse 0,1 também. Ok? Então muito cuidado com isso. Agora olha que fato curioso: se nós tivéssemos aqui uma tabela de conversão, a conversão octal em decimal seria da seguinte forma: 100 equivale a 64 na base decimal, 10 na base octal equivale a 8 na base decimal, 1 na base octal é a mesma coisa que 8 elevado a 0 na base decimal. Da mesma forma que é 10 elevado a menos 1, né, ou 1/10 é a mesma coisa que 8 elevado a menos 1. Não se preocupe ainda com a conversão, isso aqui é apenas para vocês entenderem a seguinte situação: da mesma forma que nós convertemos todo o sistema decimal em base 10, agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que o que mudou dessa representação em relação à decimal? O valor de base. Observa agora que o valor da minha base é 8. Então eu preciso pegar o algarismo na sua posição e multiplicar por 8. Esse expoente aqui nada mais é que o expoente relativo à posição. Não se preocupem que no decorrer nós vamos analisar de que forma apareceu esse expoente aí. Como é que eu consigo encontrar o valor correto para esse expoente? Não se preocupe com isso agora. Então, no exemplo anterior decimal, nós tínhamos aqui o algarismo que multiplicava de fato uma base 10. Agora, esta base 10 aqui, ela está representando, na verdade, esse valor aqui, ele está representando a base 8. Se nós convertermos isso para a base 10, de fato vai ocorrer isso aqui: o próprio algarismo que multiplica a base 8 com um determinado expoente de posição. Tudo bem? Não se preocupe ainda como é que a gente vai fazer isso. Preciso que vocês entendam apenas que cada algarismo vai multiplicar o valor da sua base elevado a um expoente. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Então todo e qualquer número em qualquer sistema numérico será o algarismo que multiplica a sua base. Então nós teremos essas somas do algarismo vezes a sua base. Tudo bem? Continuando aqui então. Realizar contagem. Como é que nós realizaremos uma contagem agora na base octal? Da mesma forma que na decimal. O que muda é que na octal nós temos apenas 8 algarismos e não mais 10. Acompanha comigo aqui. Nós temos aqui a contagem que vai de 0 até o algarismo 7. Correto, né? Visto que nós temos 8 algarismos na base octal. Olha só que problema agora. Quando nós chegamos aqui no 7, pela regra da contagem, o que vai acontecer? Ele tem que reiniciar, ou seja, retornar ao valor inicial. E que valor inicial é esse? É o 0. Então o 0 está aqui, ó. Ok? Quando isso acontece, eu preciso fazer o que agora? Lembra daquela historinha do vai 1? Ele tem que incrementar a casa mais significativa, mais importante. Então eu conto de 0 a 7. No momento que eu chego em 7, incrementa de uma unidade. Opa, reinicia minha contagem na unidade. Isso aqui é a casa das unidades, né? Correto? Então aqui eu tenho unidades. Então na casa das unidades eu tenho incremento de uma unidade. Então ele reinicia e incrementa a casa mais significativa, que é a dezena. Então vai 1. Esse vai 1 nós chamamos de transporte. Nunca se esqueçam disso. Transporte ou carry, é a mesma coisa. Então incrementei a próxima casa. E agora? 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente, até o 17. Quando chegar no número 17, o que irá acontecer no 17? O número 17, o próximo algarismo será reinicia a unidade, não é isso? E transporta um mais significativo. 1 mais 1 dá 2. Então agora 20. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então tem que sempre pensar na seguinte situação. No meu sistema de numeração octal, eu tenho apenas 8 algarismos, de 0 a 7.
Chegou em 7, eu não posso colocar um 8 aqui. Muito cuidado com isso. Por isso que a regra de contagem ela deve estar bem fresca na cabeça de vocês. Assim como o sistema numérico, a base do sistema numérico. Tudo bem? Vamos para o próximo item aqui então. Então olha aqui, nova contagem. Ainda falando do sistema de contagem, eu tenho aqui um outro exemplo. Eu estou na casa dos 75, 76, 77. Opa, mesmo problema que ocorreu ainda há pouco. 77 eu preciso incrementar, não é isso? Incrementa a unidade, preciso fazer com que ela reinicie. Observa aqui que ele reiniciou. O que acontece quando reinicia? Ele incrementa uma unidade à casa mais significativa. Tudo bem, a casa das dezenas. Mas quando isso acontece, tem um problema também. A casa das dezenas já está no seu maior limite do seu sistema numérico. Então também ele vai retornar a zero, reiniciar e vai incrementar a casa das centenas. Olha aqui o transporte. Então houve o transporte da unidade para a dezena e por consequência disso, da dezena para centena. Então 77, 100, 101, 102, 103 e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Então, nossa tabela resumo agora, nós temos aqui o sistema octal inserido. Então, nosso sistema decimal nós já havíamos colocado, né? Peguei a mesma tabela agora e inseri nosso sistema octal. Então, observem aí, o primeiro número da nossa contagem novamente é o 0. Então, ele conta de 0 até o 7. Chegou no 7, observa o que ocorre, vai para 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, iria para 20. E assim sucessivamente. Essa tabela vai servir até de conversão. Lembra que lá atrás eu falei 10 na base octal equivale a 8 na decimal? Olha aqui, ó. Essa tabela ela serve de conversão também. Então quando eu digo 10 na base octal, é a mesma coisa que eu falar 8 na base decimal. Tudo bem? Então não se preocupem que a gente vai construir essa tabela e quando entrar em conversão dos sistemas numéricos, a gente vai falar mais sobre isso para vocês ficarem mais familiarizados. Tudo bem até aí? Então nossa videoaula acaba aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Na próxima videoaula nós vamos falar de sistema hexadecimal. Não percam essa aula, muito importante também. Sistema muito usado, principalmente em endereçamento de memórias. Se você gostou dessa videoaula, por favor, dê um gostei aqui embaixo, né? Inscreva-se no nosso canal. E por favor, mais ainda, deixe o seu comentário ou a sua sugestão para a gente poder melhorar as nossas videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.